Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui só para compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi do texto do pastor Leandro Ferreira. O texto chama-se O Novo Cordeiro Pascal e ele foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como eu sempre gosto de te lembrar, esse texto não foi escrito por mim, nenhuma linha. Então, eu vou só ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isto dito, esclarecido, vamos iniciar orando. Senhor Jesus, nós pedimos que Tu nos abençoes e que Tu nos faças compreender a importância de Tu seres o Cordeiro Pascual, aquele Cordeiro que tira o pecado do mundo, que nós possamos ter essa consciência, Senhor, da importância do Teu sacrifício na cruz. Ó Pai, abre as nossas mentes, os nossos corações para que nós possamos realmente entender essa mensagem e colocar em prática. É em Teu nome que fazemos este pedido. Amém. Bom, irmãos, então o texto para a nossa meditação está em Marcos 12 Marcos 14, vai do versículo 12 até o 25. Vamos ler? Então diz assim, ó, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, que na Bíblia de alguns está escrito pães asmos, em que os judeus matavam carneirinhos para comerem a Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Então Jesus enviou 2 discípulos com a seguinte ordem: vão até a cidade, lá irão encontrar com vocês um homem que está carregando um pote d'água. Vá atrás desse homem e diga ao dono da casa em que ele entrar que o mestre manda perguntar: onde fica a sala em que eu e os meus discípulos vamos comer o jantar da Páscoa? Então ele mostrará a vocês no andar de cima uma sala grande, mobiliada e arrumada para o jantar. Prepare ali tudo para nós. Os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus chegou com 12 discípulos. Enquanto estavam à mesa, no meio do jantar, ele disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Um de vocês que está comendo comigo vai me trair. Eles ficaram tristes e um por um começaram a perguntar: o senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: é um de vocês. É o que está comendo no mesmo prato que eu. Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor para ele que nunca tivesse nascido. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: peguem, isso é meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho, agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos e todos beberam do vinho. Então Jesus disse: isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vós um vinho novo no reino de Deus. Amém? Bom, o pastor Leandro escolheu os versículos 22 a 24, que diz assim: tomem, isto é meu corpo, isto é meu sangue, é o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. A celebração da Páscoa dos judeus marcava a libertação do povo da escravidão no Egito. Então, vocês devem se lembrar que os judeus foram escravos dos egípcios por muito tempo, e por isso que a Páscoa acabou sendo uma festa que eles comemoravam todos os anos quando eles foram libertados, inclusive comemoram até hoje. Então, comer pão sem fermento e ervas amargas relembrava a amargura da escravidão. Então, sempre que eles faziam esse memorial, que era comer o pão sem fermento e as ervas amargas, eles se lembravam de como eles eram escravos, como eles sofreram no Egito, tendo que fazer tijolos sem material, tudo que eles sofreram. E os pães sem fermentos que eles tiveram que fazer no dia que eles tinham que sair apressadamente quando o Senhor foi libertá-los.
Matar um cordeirinho, então, e derramar o seu sangue, relembrava o livramento do Senhor, da morte e da escravidão que Deus concedeu. Então, este ato de matar um cordeirinho remetia ao Redentor, aquele que viria nos salvar com o seu precioso sangue. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele acabou se tornando o Cordeiro Pascal. Então, era o Cordeiro da Páscoa. Os judeus sempre matavam os cordeirinhos na Páscoa. E Jesus Cristo morreu por nós, derramou seu sangue para se tornar o nosso Cordeiro da Páscoa, aquele que tira o pecado do mundo. E é muito importante que nós possamos sempre nos lembrar do que é a Páscoa, né? Porque muitas vezes a gente se torna assim muito preocupada com os ovos de Páscoa que vão dar para as crianças, né? Eu vi muita gente comentando, nossa, R$70 um ovo de Páscoa, nossa, o que eu vou fazer? Muitas preocupações, o preço do bacalhau. Ai, você viu R$120 o quilo do bacalhau, que absurdo. Então, preocupações que são preocupações mundanas, né? A nossa preocupação é propagar que Jesus Cristo derramou o sangue dele na cruz. Por isso que a gente fala, né? Ah, hoje é sexta-feira da paixão, né? A chamada sexta-feira da paixão. A semana chamada santa. Por quê? Porque a gente se lembra, faz um memorial do sangue derramado de Jesus Cristo. Então a gente tem que se lembrar que este período de Páscoa, né? Período de coelhinho. Nós temos que ensinar aos nossos filhos, sobrinhos, netos, as crianças que nós conhecemos, que o principal da Páscoa é o fato que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou para nos salvar. Então, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro da Páscoa. Então, antes de ser preso e de ser morto em uma cruz, Jesus se reúne com seus discípulos e celebra a Páscoa. Porque Jesus, ele cumpria as tradições, porque ele também era judeu. Então, o partir do pão e o beber do cálice anunciavam um sentido de libertação para os judeus. Então, quando eles estavam ali comendo aquele pão sem fermento e partilhando o vinho, eles estavam se lembrando daquilo que ficou para trás, né? Porque o Senhor Jesus já tinha libertado, Deus já tinha libertado a cada um dos judeus da escravidão no Egito. Então, da mesma forma, essa celebração anuncia o sentido do sacrifício de Cristo. Jesus entrega o seu corpo e derrama o seu sangue para libertar a cada um de nós, para libertar o ser humano do seu pecado. Então, nós temos que nos lembrar disso. É fundamental. Então, quando a gente reclama, quando a gente se sente triste, angustiado, infeliz, nós temos que nos lembrar que o Senhor passou por tudo isso para se tornar o nosso Cordeiro, aquele que vai nos livrar dos nossos pecados, e que ele morreu na cruz por causa disso. Então, essa celebração que Jesus faz lá com os discípulos dele, também anuncia o quê? Uma nova aliança, através do seu sangue derramado. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu a sua aliança com o povo de Israel, e o sangue derramado dos cordeirinhos e dos outros animais, que eram bodes, a rolinha, tal, era um pedido de perdão pelos pecados e aliança. Então, sempre que um judeu levava lá no templo um cordeirinho para ser sacrificado, um animal para ser sacrificado, o que ele estava fazendo? Fazendo a expiação dos seus pecados. Ali, ele colocava para Deus aquele sangue daquele cordeiro para que o Senhor pudesse perdoá-lo dos seus pecados. Né? O sacerdote, anualmente, ele matava os cordeiros para perdoar os pecados do povo. E muitos patriarcas também ofereciam sacrifícios para que perdoassem os pecados da sua família. Então, enfim, a matança de animais, ela servia para isso, né? Quando ela era oferecida em sacrifício pelos nossos pecados. E Jesus veio para fazer uma nova aliança que vai nos remeter ao perdão do Senhor através do sacrifício na cruz. Porque agora, em Cristo Jesus, tem uma aliança de Deus com todos os povos, todas as nações. Quando Abraão lá orou lá atrás por nós,
a gente foi abençoado através dele. Quando Jesus Cristo orou por nós no Getsemane, ele já sabia que nós estaríamos aqui e que nós precisaríamos dele para sermos salvos. Então, há uma aliança de Deus com todos os povos, com todos que reconheceram Jesus Cristo como Salvador. Então, nós fazemos parte da família de Deus por causa disso, porque reconhecemos o sacrifício de Deus no Calvário por nós. O sangue derramado em favor da humanidade quebra a aliança com o pecado e estabelece a aliança com Deus. Então agora nós não fazemos mais parte daqueles que estão perdidos. No momento que você diz, Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Salvador da minha vida, eu reconheço o Seu sacrifício na cruz, eu reconheço que o Senhor fez tudo isso para me salvar, nós passamos a fazer parte da nova aliança. É por isso que Jesus tomou aquela ceia e disse, esse é meu corpo e esse é meu sangue. Que agora nós temos uma nova aliança em Jesus Cristo. Bem, o nosso manancial termina assim. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, que concede libertação do pecado a você e que estabelece uma nova aliança entre Deus e você. Então, através de Jesus Cristo, nós fazemos parte da nova aliança. Então, agora que Jesus derramou o seu sangue pela humanidade, a velha aliança com o pecado, aquela aliança que nos fazia sofrer tanto, porque nos separava de Deus, foi quebrada. Temos em Jesus uma nova aliança estabelecida, agora com Deus. Amém? Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.